Tem um terceiro jogo, que era o jogo que eu não conhecia. Quando eu recebi a visita do meu concorrente, me fazendo a proposta de nos comprar por 200 milhões de reais, eu estava jogando qual jogo? O jogo do lucro. Quando ele me apresenta 200 milhões de reais para pagar por aquilo, deu um nó na minha cabeça. O que é o jogo do equity? O jogo do equity é o seguinte: imagina que esse produto que eu tenho aqui agora, ele imprime 1 milhão de reais por ano. Imagina isso. Tá? Esse mouse aqui, não importa como, imagina aí. Com esse mouse aqui eu consigo imprimir 1 milhão de reais por ano e é legal, o Banco Central aprova, tá tudo certo, nada ilegal, tá bom? E aí eu gasto 200 mil reais em insumos, de mão de obra para poder imprimir, para poder fabricar esse 1 milhão de reais de dinheiro. Significa que eu vou ter 800 mil reais de lucro por ano. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: se esse mouse aqui, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse aqui? Pensa com calma. Se esse mouse, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse? Alguém vai dizer, sim, gostaria de ter esse mouse. Por que não? Eu gostaria de ter esse lucro de 800 mil reais por ano. Então a pergunta é, por quanto você pagaria nesse mouse? Eu te vendo esse mouse. Você pagaria quanto nesse mouse? Ele que vai te dar 800 mil reais por ano. Aí você vai me dar um preço. Eu te pagaria 10 milhões de reais. Aí você pensa, poxa, 10 milhões de reais, se eu botar aplicado eu vou ganhar tanto. Poxa, mas se eu ganhar 800 mil é mais do que a aplicação, então vale a pena. Você vai fazer alguma conta que vai fazer sentido na sua cabeça pensar assim: eu pagaria 10 milhões de reais nesse mouse, porque ele vai me dar 800 mil reais por ano. Esse valor que você pagaria, esse valor que você consegue agora enxergar que esse mouse tem, se chama equity. É um negócio um pouco impalpável para se entender, mas é equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio. No dia que eu recebi a proposta de 200 milhões de reais por aquela empresa, eu me dei conta que eu era dono de 200 milhões de reais e eu não sabia. Se um cara chega para você e fala assim, eu vou te pagar 200 milhões no seu carro, você vai pensar, nossa, eu era dono de um carro que custa 200 milhões, eu não sabia. Eu era dono de uma empresa, não sabia. Por quê? Porque a minha cabeça estava voltada para o lucro. Eu aprendi assim. Na verdade, nem assim eu aprendi. Eu tive que aprender sozinho, porque a escola não ensina nada disso. A faculdade não ensina nada disso. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, beleza. Então, por que vale a pena para ele? Eu comecei a pensar, o dinheiro que ele ia pagar era de um banco que estava se associando a ele, que ia nos comprar, que ia juntar as duas empresas, que ia fazer uma sinergia, ia cortar a despesa, e aí aquele lucro ia se tornar 20%, 30% maior, porque ele ia ter menos despesa, e aí ele ia ter um equity maior ainda, ele estava construindo o equity dele, criando o grupo dele. E eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, olha, ele joga um jogo que eu não jogo. Que interessante. E eu voltei 30 dias depois e não vendi a empresa para ele. Eu falei, olha, eu pensei, refleti, eu penso que não é a hora de eu vender a minha empresa para você. Muito obrigado pela proposta. Confesso a você que você negar 200 milhões de reais em 2008, talvez fosse uns 400 milhões de reais hoje. Se você for considerar no dólar, né? Dólar, talvez valia o dobro do que vale hoje. É um dinheiro importante para qualquer pessoa, principalmente para um jovem de 36 anos naquela ocasião. Eu neguei a proposta dele, porque eu entendi, eu falei, não é a minha hora de vender o meu negócio. E, para resumir, 5 anos depois eu vendi esse mesmo negócio por 960 milhões de reais, que foi a venda que nós fizemos para o Grupo Abril. Eu era dono 100% dessa empresa, vendi por 960 milhões de reais a mesma empresa, naquele momento, gerando um valor de equity muito maior do que aquele. Por quê? Porque eu comecei a aprender a como entrar no jogo do equity, que é isso que eu quero aqui falar para vocês hoje. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, ou se ouviram vagamente, não vivem uma realidade de pensar em equity, em construir
equity.